Queridos irmãos, queridas irmãs, eu venho novamente falar com vocês e convidá-los a uma reflexão, à oração, pedindo o Espírito Santo, o dom de Deus para as nossas vidas, para a nossa missão e especialmente neste domingo vamos celebrar a festa do Espírito Santo, festa também que algumas pessoas chamam de festa do aniversário da Igreja. A Igreja que cumpre a missão de Cristo aqui neste mundo é iluminada pelo Espírito Santo. Por isso nós vamos clamar, nós vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, discípulos de Jesus. Nos dê força, nos capacite para a evangelização. Precisamos muito do Espírito Santo para viver a nossa vida, para cumprir a nossa missão, para que os frutos dele eles apareçam em nossas vidas. Por isso pedimos que o Espírito Santo venha e renova a face da terra, assim como muitas vezes nós rezamos, assim como muitas vezes nós pedimos. Queridos irmãos e irmãs, olhando para esta solenidade que vamos celebrar com muita devoção, já vamos nos perguntar: como vamos celebrar? Qual a nossa disposição interior para celebrar o mistério da solenidade de Pentecostes? O que esperamos com esta celebração? Nós vamos chegando ao tempo da Páscoa, o final do tempo da Páscoa, e termina este tempo com a festa do Espírito Santo, com a festa de Pentecostes. Então eu gostaria de, logo aqui no início, de perguntar, deixar algumas perguntas. Nós fizemos um caminho no ritmo pascal, 50 dias, né? Nós estamos concluindo esta peregrinação pascal. Como fizemos este caminho pascal? O tempo da Páscoa, o que ele significou para nós? Gerou em nós frutos? Quais são os frutos que nós vivemos deste tempo pascal? E como nos apresentamos diante de Deus, agora no dia de Pentecostes, para oferecer estes frutos, oferecer os dons que Deus nos deu. E no final aí, então, do tempo de Jesus, né, ele oferece, domingo passado, nós celebramos a ascensão de Jesus, ele trouxe uma promessa para eles que eles seriam revestidos com a força que vem do alto, seriam revestidos com o Espírito Santo. Né? Qual o fruto que é oferecido aos discípulos? Nós vamos ouvir no Evangelho que Jesus sopra sobre os discípulos, dizendo: recebei o Espírito Santo. É o fruto, é a oferta que Jesus faz aos discípulos do Espírito, aquele Espírito que o animou, aquele Espírito Santo que esteve nele, que ele foi gerado por obra do Espírito Santo. O Espírito Santo que o levou ao encontro das pessoas, a curar os enfermos, a evangelizar, a ter aquela coragem profética do Filho de Deus, a entregar, a doar a sua vida pela salvação da humanidade. Então, queridos irmãos e irmãs, Jesus que disse, recordando uma passagem do Evangelho, que diz: vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo aos que o pedirem.
Então, neste domingo de Pentecostes, estamos mais uma vez pedindo o Espírito Santo, acolhendo o Espírito Santo, pedindo que o Senhor envie o Espírito Santo sobre nós, renove nossa vida, renove nossas comunidades, nossas famílias, nossos corações. Quando pedimos que Ele venha e renova a face da terra, é com certeza toda esta realidade que queremos que seja tocada pelo mistério santo do seu Santo Espírito. Então, os apóstolos estavam reunidos. Como eles se prepararam para acolher o Espírito Santo? Com certeza nós sabemos, juntamente com os apóstolos, juntamente com as outras mulheres e Maria, a mãe de Jesus, ali eles estavam, se prepararam na oração, aguardando o Espírito Santo. E nós, então, como vamos celebrar o Pentecostes? Creio que não pode ser simplesmente como uma recordação, como tomando os textos e querendo que aconteça o mesmo conosco. Nós vamos celebrar, com certeza, e somos chamados a celebrar com o acolhimento do Espírito que é dado, que é oferecido, e que capacita e fortalece para a vida, para a missão. Vale perguntar como está a missão de cada um de nós neste mundo. Missão na comunidade, missão na família, missão na sociedade. Pode ser que a nossa missão esteja um pouco enfraquecida, sem vida, sem brilho, sem entusiasmo. Então é tempo de voltar ao Espírito Santo, pedir que o Espírito Santo nos ilumine e nos entusiasme. Primeiramente, gostaria de falar a respeito da linguagem bíblica. Os relatos que nós ouvimos a respeito de Pentecostes não se trata de um documentário que os apóstolos, os evangelistas fizeram. Não se trata de um documentário. Documentário é narrar os fatos, é apresentar os fatos. Há um desejo maior nos evangelistas que é apresentar uma realidade divina, teológica, da qual nós participamos. E para isso se faz necessário, para uma boa compreensão, se faz necessário as imagens, a palavra, se faz necessário recordar as manifestações de Deus, então, na história. Então, nós vamos celebrar como uma oportunidade de encontrar com o mistério divino. É sabido que existiam várias festas entre os judeus. Pentecostes está ligado a uma destas festas da tradição judaica. O livro do Levítico fala de pelo menos 7 grandes festas. A festa da Páscoa, de Pentecostes, que era chamada a festa das colheitas, da colheita, a festa da expiação, a festa das tendas ou tabernáculos e assim por diante. Mas 2 destas grandes festas entraram para o Novo Testamento, a Páscoa e Pentecostes. E foi com o tempo que estas festas passaram a ter um significado não somente de recordação, mas de um ato salvífico de Deus em favor das pessoas. O Pentecostes, então, não é algo do passado, lá só do Antigo Testamento, em que se celebrava a colheita dos frutos, mas que também houve um significado, uma ressignificação deste sentido de Pentecostes, quando ele passou a ser celebrado como memória viva daquele momento em que Moisés, na montanha, recebe a lei e o povo está ao pé da montanha, e então há uma grande teofania, manifestação
de relâmpagos, trovões, uma nuvem que vem, e Deus então se manifesta dando a lei para o povo. Aí Pentecostes passou então a ter esse significado. É uma teofania. E é interessante que nesta teofania o povo ficava apavorado, o povo ficava com medo. E já em Pentecostes, no Novo Testamento, que é também uma teofania, por isso na linguagem de Lucas aparecem línguas de fogo, né, o movimento, a tempestade que aparece, as línguas de fogo. Então recorda lá o Antigo Testamento, no Monte Sinai, em que a antiga lei foi dada para que o povo não caísse na escravidão. Agora então é dada nova lei para que nos libertemos das escravidões do dia a dia e sigamos na unidade com o Senhor. Então a linguagem que no Evangelho de João, que nós ouvimos hoje, este Evangelho já foi dito, proclamado durante o tempo de Páscoa, mas num outro enfoque. Agora o enfoque é o sopro de Jesus sobre os apóstolos, é a promessa que se cumpre e é a missão que é confiada a eles através então da doação do Espírito Santo. Para João Evangelista, o Espírito Santo é dado, é transmitido no dia mesmo da ressurreição. Lucas coloca 50 dias depois, nesta narrativa que ouvimos na primeira leitura. Mas a realidade é a mesma. O Espírito Santo é dado para todos, para a vida da sua igreja. No sopro de Jesus, nós recordamos a criação. Deus faz Adão do barro da terra, sopra sobre ele. Aquela comunidade dos apóstolos seria um novo povo. Por isso Jesus sopra, insuflando-lhes o Espírito Santo, doando o Espírito Santo, dando o dom do Espírito Santo. Ele que já havia prometido, então aí a promessa se cumpre. Ele diz: recebei o Espírito Santo. A mesma palavra que o bispo ao crismar diz aos crismandos: recebei o Espírito Santo, o dom de Deus. Queridos irmãos e irmãs, aí vem então a missão. Jesus foi enviado pelo Pai. Jesus foi animado, foi sustentado pelo Espírito Santo. Então, com este mesmo Espírito, com esta mesma força de graça, ele comunica a missão aos discípulos. Como o Pai me enviou, assim também eu envio vocês. Então a missão de Cristo será continuada na missão da igreja. A igreja tem esta finalidade, esta missão aqui neste mundo, de continuar a missão de Jesus. Então nós ficamos olhando para esses textos tão sagrados, vamos acolhendo nos nossos corações a primeira leitura que é tirada dos Atos dos Apóstolos, que fala que quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar, reunidos na oração. E aí eles receberam então o Espírito Santo. Estas palavras, como eu disse aqui, já veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, encheu a casa onde eles estavam, apareceram línguas de fogo, eles começaram a receber o Espírito Santo, começaram a falar numa linguagem que todos entenderam. A mensagem estava sendo comunicada. Agora não é mais Babel. Agora é o tempo da comunicação nova. Agora é o tempo de superar as divisões. Agora
conforme Paulo disse, né, na segunda leitura, é preciso superar os desentendimentos. Talvez chegando agora ao final da Páscoa e entrando neste tempo novo da Igreja com a luz do Espírito Santo, talvez exista muitos desentendimentos que precisam ainda ser superados. Talvez não só fora, mas dentro de nós. Desentendimentos, pessoas que não conseguem se relacionar umas com as outras, comunidades que falta o verdadeiro amor de Deus, o verdadeiro amor aos irmãos, sociedade que tende para o ódio. Então tudo isto, com esta festa do Espírito Santo, nós somos chamados a superar. Há uma nova manifestação de Deus. O Espírito Santo é a nova lei, lei do amor, dada para as pessoas. Na espera de Jesus se esperava o Emmanuel, o Deus conosco. Agora o Espírito Santo é Deus em nós. Ele habita em nós. São Paulo diz que nós somos templos do Espírito Santo, somos morada dele. Então, deve existir uma grande alegria em nós, porque a tendência é a gente ficar querendo olhar, né, que habita em nós tristezas, coisas ruins, mas talvez a porta esteja fechada, mas vamos recordar do Evangelho que mesmo estando as portas fechadas, Jesus ressuscitado entrou, se manifestou no meio dos apóstolos, transmitiu-lhes a paz, soprou sobre eles e transmitiu o Espírito Santo. Mesmo que talvez nós estejamos fechados, o Senhor entra, o Senhor nos procura, Ele nos transmite o seu dom. No Antigo Testamento, a Páscoa, o tempo da Páscoa, é visto como o início da festa da colheita. Pentecostes é o clímax da festa. Pentecostes, então, a colheita do povo, né, que depois, na libertação do Egito, aquele povo foi colhendo frutos ao longo da sua vida. E Pentecostes é o clímax da colheita, porque é dada a lei, a nova lei, ali no Monte Sinai. A igreja, há uma ligação entre Páscoa e batismo, entre Pentecostes e o sacramento da crisma. No batismo, nós entramos para a Páscoa de Jesus. Seu mistério de paixão, morte e ressurreição. Batismo é também morte, batismo é também ressurreição. Nós tivemos a oportunidade de refletir isto durante o tempo pascal. Batismo é paixão, morte e ressurreição de Jesus, mas também a ascensão, a ida para o céu, a entrada no mistério divino, no mistério de Deus. E a crisma nos leva para uma entrada no mistério de Pentecostes. Uma entrada no mistério do Espírito Santo que é dado. E pelo Espírito Santo, e com a força do Espírito Santo, Jesus enviou os seus apóstolos ao mundo. E nos envia. Envia a cada um de nós, que somos batizados, a cada um que é crismado. Portanto, Pentecostes é uma festa que se torna a festa da evangelização. Evangelizamos para criar um mundo novo, evangelizamos e acolhemos a evangelização para viver uma vida nova. O Evangelho continuará sendo a proposta, a palavra de transformação para o mundo, a palavra que alegra o mundo, que alegra a vida. Acolhamos a novidade que vem do Senhor. Pentecostes é tempo de colher os frutos da Páscoa, deste caminho percorrido. É tempo de abrir. É o tempo litúrgico que aparentemente se termina, mas se abre em esperança para um novo começo, para uma vida nova. E costuma-se, no final da última missa do domingo de Pentecostes, apagar o círio pascal.
aquele círio que for aceso na noite da vigília pascal e que durante as celebrações da Páscoa ele sempre estava lá aceso. E aí o apagar o círio pascal significa acolher o Espírito Santo. Significa que agora cada um é o que o Cristo pediu para ser luz no mundo. Ser luz como? Ser luz com o Espírito Santo iluminando a vida, iluminando a sociedade, iluminando o interior de cada um. Então podemos, assim, numa imagem, dizer assim, o fogo do Espírito Santo entra para cada um de nós para nos aquecer, queimar nossas impurezas, nossas maldades, nos purificar, nos iluminar. Ao apagar o círio pascal, acolhamos o Espírito Santo com seus 7 dons para que cada um de nós sejamos luz no mundo. Feliz, abençoada celebração de Pentecostes. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração de vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Renovareis a face da terra. Renovai, Senhor, nossas vidas com o dom do Teu Santo Espírito. Amém. Bom domingo. Feliz celebração de Pentecostes.